Salve atinado e atinada, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e estamos gravando aqui no Alma Studios, vida a ideias e criações. O Tino vai ao ar toda quarta-feira, você nos encontra no YouTube e nas plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast. Streaming não, é do vídeo, o streaming, né? Não sei. O streaming Tu acha que eu acho que streaming de áudio também, não? Aí, se você tá nos assistindo, tira essa dúvida pra gente aqui agora, se o streaming também inclui o Spotify, o Apple Podcast. Sim. Aqui na tela tá aparecendo um QR Code, e esse QR Code leva você direto pro nosso Instagram, e lá você vai ver todos os episódios que já passaram por aqui, todas as pessoas que já passaram por aqui, e além disso, tem um link da bio que você pode ser redirecionado pro nosso Apoia-se. Tum, 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 tum. E o que é o Apoia-se, Flavinha? Eu vou te dizer o que é o streaming. O Apoia-se é uma plataforma, tá? De financiamento. E tu podes, com contribuições a partir de R$15, te tornar um atinado e contribuir, então, para essa nossa iniciativa ter mais e mais e mais episódios, mais assuntos incríveis como esse. E mais pessoas maravilhosas. Mais pessoas maravilhosas. Convidadas, né? Também isso aí. Então, vou começar agradecendo aos nossos apoiadores. Padoca da Baixa, Differ Coffee, Laborama Cultura Organizacional e Livraria Vanguarda, que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, né? Tudo. E onde você, usando o cupom TINO nas compras do site da Livraria Vanguarda, você ganha 10% de desconto e parte do valor é revertido pra gente. Tá nos assistindo aqui na bio, na introdução desse vídeo, já dá um joinha nesse vídeo aqui. E se tá nos escutando, já segue a nossa página nas redes de streaming. No nosso streaming, exatamente. Além disso, vou agradecer aos nossos patrocinadores, Incomum Cuidadores de Marca e também o Parque Una. Imagina você trabalhar em frente a um lago, com gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia. Um lugar onde as pessoas se sentem bem. Ele é aberto, te convida e te inspira. Parque Una é uma extensão do escritório. Você pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça ao ar livre e interagir com centenas de outros negócios que já estão em atividade por lá. E se quiser morar, bom, aí sim a tua vida muda completamente. Porque o Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Muito obrigado ao pessoal da Idealize e também do Parque Una. E o nosso episódio hoje é leitura. Mas não apenas o ato de ler. Vamos falar sobre como os livros circulam, como são as leituras, como elas transformam as pessoas, as comunidades e as pessoas que estão dentro desse grupo, né? Ler é um ato solitário ou coletivo? Por que a poesia assusta tanta gente? Enfim, algumas perguntas a gente vai fazer para as nossas convidadas. Vou começar apresentando a Vanessa Damasceno, professora da Universidade Federal de Pelotas, mestre e doutora em letras. Coordena o programa Português para Estrangeiros e a aplicação do exame CELP-BRAS na UFPEL. Idealizou e coordena o clube de leitura do Centro de Letras e Comunicação Ler Mulheres, iniciativa dedicada à leitura coletiva e à valorização da literatura escrita por mulheres. Bem-vinda. Tua frase. A minha frase são duas. E a minha frase, eu sempre tenho que... Eu pego o livro, quando eu não estou com o livro, pego o celular, então eu vou ler a minha frase sempre quando eu faço para tê-la pertinho de mim, ou levá-la como eu quero levar a vocês e a todos que estão nos assistindo. É da Chimamanda, uma delas. As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram feitas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. E a outra frase que se une, se abraça a ela, depois eu explico, é da Hilda Hirsch, e que diz assim: tenho sorrisos apenas, e o mais certo é sorrir quando se tem amor dentro do peito. Uau! E teu arroba, ou arroba do projeto? O meu arroba é Nessa do MIT, e do projeto é CLC Ler Mulheres. Que sucesso! Chegamos chegando Animada, hoje, olha. Animada.
Nossa segunda convidada é Beatriz Helena da Rosa Pereira, graduada em Letras, Língua e Literatura Portuguesa pela UFPEL e mestre em Literatura Brasileira pela URGS. Mediadora, formada pela Escola A Escrevedeira, de São Paulo, atua como mediadora e co-curadora do Clube de Leitura Ler Mulheres, no CLC da UFPEL, e conduz também o Clube de Poesia Online no Tempo da Delicadeza. Clube de leitura de poesia. Olha, que lindo. A minha frase é parte de um poema, não por acaso. 2 desconhecidos que atravessam noites de insônia diante do mesmo livro e não sabem que em cada palavra, mutuamente olhada, estão se olhando. Que lindo. Isso é Mar Becker, Noite Devorada. Uau. O meu @, é o mesmo do Clube de Leitura do CLC Ler Mulheres. E o meu pessoal é @Valise de Cronópio 4. Se alguém quiser saber por que esse nome, depois a gente conversa. Segredo. Comigo, Flavinha Barros. Mulheres que leem são perigosas. @Flávia X Barros. Palavras, apenas palavras pequenas, palavras, momentos. @Alan Miguel Gonçalves, Ele é muito musical. @alma.studios.br. Bem-vindas, que prazer recebê-las aqui. Tô vendo que tem muita referência pra gente aqui e eu quero já saber sobre o clube, né? Não quero saber Vamos chegar história. chegando. Vamos chegar Vai chegando. chegando. Da onde veio esse desejo do clube? Tenho certeza que vocês tiveram outras experiências maravilhosas que a gente vai ouvir, mas me contem o clube, me expliquem da onde veio essa ideia, me conta um pouquinho. Então, primeiro, obrigada por nos receberem aqui. A gente fica muito feliz de dividir, de trazer o clube. Assim, a gente acredita que mais pessoas vão conhecer esse projeto. Então, o clube, ele surge, agora em março a gente vai para o 4º ano, né, de clube de leitura. Ele é um projeto de extensão da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, lotado no Centro de Letras e Comunicação, onde tem os cursos de letras. E como é que surge? Então, eu sempre fui a leitura, a arte da literatura, né, e da música, essas 2 artes sempre me acompanharam desde que eu me reconheço como pessoa. Então, desde cedo, eu tinha esse hábito de ler e tive os livros como companheiros na minha infância e principalmente na minha adolescência. E quando eu sou professora, eu dou aula há 24 anos e há 15 anos eu dou aula no ensino superior. Quando eu ingressei no ensino superior, eu sempre pensei, sempre tive esse desejo, por que não dentro de uma universidade, de uma unidade acadêmica, numa instituição pública, não ter um espaço para a gente compartilhar leituras? Ter um espaço que a gente pudesse dizer assim, eu estou lendo esse livro, o que tu está lendo? Então, era um desejo que eu sempre tinha na minha mente, né? E faz uns 8 anos que Bia e eu, a gente se conhece e sei dessa paixão dela também pelo mundo da literatura e como a literatura permeia a vida dela. Aí, uns 4 anos, eu fiz o convite à Bia. Quem sabe, Bia, a gente faz um projeto juntas. Tu fica como mediadora desta roda. E aí, a gente juntas, né, pensamos assim, ó, vamos fazer esse clube, esse projeto de extensão que surgiu nesse desejo mútuo das 2, né? Eu sabendo dela sendo uma mulher leitora, uma mulher que é abraçada pela literatura, que a literatura abraçou ela há muitos anos, das 2 paixões que nos unem, né? Desse abraço literário que a gente se permitiu vivenciar juntas. E aí surgiu então esse projeto e aí a gente pensamos juntas, né? E disse assim, ó, vamos ler. Mas vamos ler nesse projeto, acho que ele só tem uma regra, que é ler mulheres, né? Nós somos permeadas, a gente lê homens, os homens fazem parte das nossas vivências, da nossa constituição enquanto mulheres. Então, ele surge, então, nesse desejo que a gente tem de promover, de propiciar de uma maneira gratuita a leitura no mundo das pessoas e de uma maneira assim, ó, que nem eu sempre friso, né? Todos são bem-vindos, todos os seres humanos são bem-vindos. A gente só tem uma regra, que é ler mulheres.
Esse projeto de extensão, Bia, você é mediadora, né? Ele acontece quantas vezes por semana? Quando que vocês se encontram com as pessoas? Como funciona a dinâmica? Esse é para todo o público, mas como que eu faço para participar? Me Uhum. conta um pouquinho. Então, são reuniões mensais. Funciona na última quinta-feira do mês, sempre, das 18 às 19h30. E agora a gente já vai para o 2º ano com casa própria. Olha que Né? Que espetáculo! a biblioteca Outro Porto nos acolheu, assim, a gente precisava de um lugar com um telão para fazer uma reunião de clube com a participação da escritora de São Paulo. Eles ofereceram espaço, foi genial ali o lugar, e foi uma reunião tão linda que eles também gostaram, né, do movimento que teve ali, e eles têm a biblioteca, então nos convidaram, e já é o 2º ano que a gente vai... Segundo, né, Vanessa? Segundo. O 2º ano que a gente vai povoar aquele espaço ali, que é maravilhoso, né? É lindo demais. Então, é a última quinta-feira do mês, exceto em dezembro. Que aí, por causa das festas, a gente faz um pouquinho ali pelo dia 10, 12. É o único mês que a gente antecipa um pouco para não perder a chance, né, de fazer a reunião e se encontrar. E chega quem quiser. É isso aí que a Vanessa falou. E a gente frisa muito, né? Não é um grupo de mulheres lendo mulheres. Os homens são muito bem-vindos. Até agora a gente teve um participante assíduo, né? E eventualmente teve 2, 3, mas infelizmente nesse último semestre ele teve aula, ele é professor da universidade, teve aula nas quintas-feiras, então não pôde ir. Mas a gente conta que o pessoal da coordenação do curso dele arrume o horário para ele poder voltar. E os outros homens também. E outros homens essa era uma que provocação venham. que eu ia fazer para vocês. A gente tem, né, essa questão de ler homens e os homens acredito que tendem a ler mais homens, mas que, né, cada vez também se abram para mais leituras de mulheres. Então, acho que talvez isso seja, né, uma importância, né, de vocês, quer dizer, né, não vamos só, vamos dar voz a essas, dar amplitude a essas vozes femininas, mas eu também percebo que, assim, ó, não só os clubes do livro que são específicos de leituras de mulheres, mas que, inclusive, os que são abertos, me parece, ao que eu vejo, que são muito mais mulheres participando, né, independente do livro que se lê. O que vocês percebem, assim, sobre isso, assim, É isso? Os homens ainda têm muita dificuldade de falar sobre questões eu acho que humanas, tem mais pessoais, dificuldade de sentimentos? ouvir. De ouvir, tu acha? E de ouvir, e também teve uma pesquisa agora da Universidade de Brasília, recente, que foi constatado, e também uma britânica, bem parecida, que 80% que leem são as mulheres. Então, nós, mulheres, somos as mais consumidoras, além de comprarmos mais livros, aí eu estou falando de livros literários, nós também, as mulheres, somos o público leitor muito maior que o público homem. Então, eu acho que um dos fatores, eu acho que hoje, não só no Brasil, mas no mundo, as mulheres leem mais que os homens na questão de livros literários desse gênero. Então, isso já é um dos motivos, né, Flávia? Mas também os outros motivos, eu acho ainda, que por isso que eu tenho essa frase da Chimamanda, ainda a gente tem uma coisa meio que de estereótipo desses clubes. Os clubes são para mulheres. E não, os clubes são para os seres humanos. Eu acho que quando a gente... Quase como se fosse um encontro de chá, né? Quando eu acho que para tudo, né? Quando a gente parar de colocar isso é feminino, isso é masculino, isso é para seres humanos. Independente se é feminino, masculino, pensando nisso. Então, eu acho também que tem uma questão de estereótipo, né? Sim. Aí, o que acontece? Estereótipos não são mentiras, mas eles deixam uma coisa definida, né? Então, é para mulheres. Aí, o que acontece? É reproduzido por meio das narrativas visuais, os clubes, as rodas de mulheres. Sim. Porque um amigo nosso, que é em comum, meu e da Bia, ele perguntou, mas eu posso ir? E aí, por que não? Porque eu vi que não é para mulheres, é para... o clube é para pessoas. E isso tá ligado à comunicação, né? Porque quando a gente posta foto do grupo de mulheres, que é as que estão participando, e aí uma pessoa vê, ela acha que reforça o estereótipo, né?
Sim, e também isso. Então, tem toda a questão do estereótipo e tem isso. É um lugar de escutar, Uhum. de muita escuta. É democrático, é acolhedor e é de escuta, porque muitas vezes alguém vai falar uma coisa que tu pode não concordar, né? E Mas acontece, né? eu abro e escuto, Uhum. né? Então, não tem certo e errado, né? A gente vai ali para Não. conversar. E esse poema que eu li, né? Cada um lê um livro. A gente está lendo o mesmo livro, mas cada um com as suas vivências vai ter impressões, conexões diferentes, né? Eu falei isso outro dia aqui. Eu escrevo e posto no Instagram, né? As coisas que eu escrevo. E uma vez uma pessoa me disse, tu escreveu sobre tal coisa? E eu pensei, nunca. Ela leu. E para ela era sobre uma situação de vida que não era uma situação que tinha passado na minha cabeça, na minha experiência de escrita. Então tem um pouco isso também, né? E agora tu leu a Mar Becker, né? O poema eu acho que ainda mais, porque se uma história, né, ou uma crônica, a gente já se apropria e já interpreta ela a partir das nossas próprias experiências, imagina um poema que já é aberto, né? Vanessa, 24 anos dando aula. Tem uma história aí e não começou direto na universidade. Começou Nas nas escolas. municipais e particulares Olha, do nosso município. que E que espetáculo. tem maior saudades Dos alunos, né? dos alunos, a Aham. experiência. E com essa experiência, tá? Que a gente, óbvio que o ensino no ensino superior é diferente de uma escola, né? A gente ensina as crianças a lerem, a gente tem técnicas para ler, como que a gente introduz o livro na rotina para se tornar um hábito? Qual é a percepção? E até a Bia também pode... Sim, a Bia também tem experiência. Eu penso que a gente seduz. A gente seduz. E aí, quando eu falo isso, no clube, a gente tem essa parceria que a Bia falou com a Outro Porto, que é a nossa casa, né? E a Outro Porto, a nossa casa, quando eu me refiro, não no sentido individual do CPF, mas me colocando no clube, né? Que a Outro Porto é um lugar que respira arte, né? Então, por isso que a gente se sentiu tão acolhidas. E lá tem a Rochelle, ela faz parte da Outro Porto, né? E ela nos ajuda no clube, ela foi minha aluna no colégio. Então, hoje ela é uma mulher, tem quase, sei lá, tem mais de que 25 anos. E ela foi minha aluna quando ela tinha 12, 13 anos. E para mim, e aí eu acho que eu respondo a tua pergunta quando ela me falou isso, quando eu encontrei ela o ano passado na Outro Porto, que ela disse assim, eu nunca esqueci das tuas aulas de literatura. As tuas aulas fizeram eu ter o hábito de ler. Então, eu sempre digo, eu acho que a gente, quando a gente leva um livro, seja ele na universidade, seja ele no ensino básico, a gente seduz porque a gente foi seduzido. Então, quando a gente inicia uma aula por uma poesia, por um conto, quando a gente indica um escritor, uma escritora, a gente vai seduzindo eles a esse mundo, a essa arte que é tão linda da literatura. A gente escuta muito hoje, né, dos pais e até dos alunos universitários, né? Os alunos não leem na escola, porque meu filho não tem o hábito de ler. Eu digo assim, hoje essa juventude, o que eles mais fazem é ler e escrever, só que no meio digital, porque eles estão no computador, eles estão nas telas, mas eu penso isso e falo isso com muita tranquilidade, que a escola, por ter que cumprir e por pressões, eu acho que a escola tinha que ter uma metamorfose mesmo, né? Uma quebra de paradigma e voltar a ter o lúdico, voltar a ter as artes todas lá. Então, eu acho que hoje a escola, isso não é uma crítica aos professores, mas sim ao sistema. A gente está seduzindo pouco. E eu vejo isso... Talvez porque a gente não esteja seduzido, né? Seduzido. Porque eu vejo quando a gente chega, eu amo dar aula ou para o primeiro semestre ou para quem está se formando. Eu gosto dessas... Primeiro, porque tá chegando, nem sabe onde está pisando, e o outro tá indo para a escola. Então, assim, vamos sentar aí, vamos ver o que é isso, né? E aí, quando eles chegam num curso de letras, que é para ser professores. Eles chegam, muitas vezes, eles não têm o hábito da leitura. Então, quando a gente começa, e quando eu falo, eu e os meus colegas, a levar isso, é um encantamento. Eles são seduzidos. Então, eu penso que parte de nós, quando nós somos seduzidos, né, quando nós somos abraçados por isso, a gente consegue abraçar eles tanto na educação básica quanto no ensino superior. Eu acho que falta abraços literários aos nossos estudantes, tanto do ensino superior como da educação básica, porque eu vejo assim, né,
Flávia e Bia são mães, né? Eu acredito, vocês devem ter na memória. Eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhas e filhas de amigas. Mas eu acredito que ambas devem ter na memória de vocês quando os filhos e as filhas eram pequenas e o encantamento com a leitura. E parece que às vezes, em alguns casos, esse encantamento ele vai desaparecendo. Né? Então, eu penso que a gente tem que estar conectado com esses abraços literários. Perfeito. E que é isso que a Que gente lindo. faz no clube também. Porque Uhum. no clube, a Bia sente isso também, né, Bia? Muitos chegam lá que não têm o hábito da leitura. Muitas, porque a maior parte são Procuram mulheres, pra começar a ler. Sim. Como um ou incentivo. vão e não leram o livro. E aí elas É. pedem para nós, me empresta o livro. Sim, porque tu imagina Depois tu da ouvir toda reunião. a discussão do livro sem ter lido. Porque Deve gerar uma curiosidade absurda, né? Como tu vê um muito. filme sem ler o livro antes. Porque não é obrigatório ler o livro para isso. É importante a gente frisar. Porque a gente é um clube, isso é muito importante, né, Bia? A gente trabalha com a temática. Aham. Então, assim, ó, vamos pensar. Eu vou falar pouco, porque eu sou péssima, porque daqui a pouco eu falo o fim do livro, que é o... Não, Ela fala, conta, não, ela eu vou- conta, Se fim. tu for contar, tu me fala antes que eu vou tapar os ouvidos pra não Eu não ver. vou me comportar, eu vou me Tapar comportar. os ouvidos pra não ver é bom, né? Eu sou péssima, né, Bia? Mas eu vou me comportar. Mas fala, a A temática... Luísa Heights, que a gente não pode falar isso, sou péssima. Tu não é Ah, péssima, tá. tu é ótima. Viu? Só que tu Ó, dá spoiler. Luísa Heights que sou ótima, né? A personagem principal está insatisfeita no trabalho. Ponto, parei. Então, quem não foi, Uhum. quem não leu o livro, não conseguiu ler essa temática que vai indo. Sim, essa é a porta que vai se Uhum. abrir para um universo de debates. E Bia, além de seduzir o hábito da leitura, se cria, se tem técnica, como que se apresenta o livro na sua percepção? Assim, até para quem já é do clube, né? Fui professora um tempo, mas sempre fui muito leitora. E eu acho que é muito isso que a Vanessa fala. Existem técnicas. A gente tá cheio de dicas por aí, né? 5 dicas para ler mais rápido ou pegar o hábito de leitura. Mas eu acho que o primeiro é esse, de preferência soltar o celular. Eu sei que a gente lê no celular também, né? Mas se a pessoa está querendo começar a ler de verdade, o livro é bom. Pegar o livro, procurar, ir na livraria, conversar com alguém, um livro que lhe interesse. Porque às vezes a pessoa vai e compra um livrão. Não tem o hábito de ler, já pega um livro grande, de um tema meio desconhecido, né? Fica mais difícil. É, Então, o livro se- eu gosto de dizer assim, né? Tem livros que eu devoro, tem Uhum. livros que me devoram. Uhum. Né? Os livros que me devoram são aqueles que eu não tenho opção de parar. Porque ele não Sim. me deixa. Sim. Ele me agarra e enquanto eu não acabo, ele não me larga, né? É. Então também é importante essa então a questão. gente é um se conhecer também, né? Do que eu gosto. Então eu gosto eu gosto muito de cozinhar. Procura, tem aquele da Julia Child que virou um filme lindo com a Meryl Streep. Tem o livro que é muito Sim. bom. Sim, pega um né? assunto Então, que tu gosta. Não precisa ser um livro sobre Legal. culinária, mas uma história Claro. cuja mulher é uma cozinheira famosa aqui. Então tem como Eu li ir aquele por esses bolo de caminhos. limão com sementes de papoula. É Aham. lindo. Também Sim. gira em torno da questão então, afetiva. eu acho isso. A gente também tem que parar um pouquinho e se conhecer, né? O que eu gosto? Eu gosto de fliperama. Eu gosto de jogar videogame, Perfeito. né? Vai por aí, Aham. né? Tu vai achar o teu livro. E dentro do... Eu queria fazer uma Ah, pergunta tá. só, meio Pode, aqui. pode. E como funciona essa curadoria para montar um clube do livro? Porque é isso, existe um universo que eu, se entro dos meus salvos do Instagram, eu não posso mais, essa porcaria desse algoritmo, que só me manda gente dando dica de livro, eu não sei o que eu faço, eu tô ignorando, assim. Uhum. Então, como fazer, dentre um universo incrível de livros maravilhosos, selecionar, Uhum. sei lá, Então, 10? eu e a quantos são? Vanessa temos curadoria, eu acho que até 2050 a gente tem lista pronta, Claro. né? Porque a Porque gente está 12, sempre lendo. 11 livros por 10 ano livros. é São pouco. 10. 10. Em janeiro e fevereiro, a gente faz uma pausa Uhum. presencial. Mas é pouco, né? É. Então, durante o ano inteiro a gente está lendo, né? E aí temos contato especialmente com as escritoras contemporâneas brasileiras, Uhum. que é uma maravilha, a gente conversa com elas, umas indicam as outras. Isso é um
É Maravilhoso. uma corrente, assim, muito bonita. Alguém poderá dizer que é esquema de pirâmide. Também Que é, né? seja, então. Mas eu gosto mais de pensar na figura da corrente. E daí a gente vai lendo e vai dizendo, Vanessa, eu li um que me destroçou. Esse vai para a Aham. lista. Aham. Eu sou muito dessas que deixam a gente assim, né? Se abalam. Daí vou mandando. Eu leio, mando para Vanessa. Ela lê e manda para mim. Assim, a gente vai o ano inteiro, né? E a gente prima pelo conceito da bibliodiversidade. Então, Uhum. vai ter... Até acontece de repetir uma editora, de repetir uma nacionalidade, mas a gente procura fazer o mais variado possível, né? Então, esse ano não tem mulher trans, por exemplo. Mas a gente vai ter algum livro Uma história que vai vá versar tocar sobre na um tema. temática LGBT, que vá tocar na questão Não posso dar racial, spoiler. que vá, O único né? que eu já Ele li, vai, já está enxergando? Já. Não, mas isso aqui já está publicado. A Não, eu lista sei. desse Não ano, vou dizer para né? que quem vai ler não... A lista desse ano já foi Tu sabe publicada. que é uma coisa interessante que eu pensei sobre o meu hábito de leitura? Eu não gosto de saber do que se trata o livro. É. Tem eu gente já que não lê gosto, nem a Flávia. orelha, Não, né? não. Eu já Eu gosto gosto. porque dependendo, eu vou nem deixar vai. no final da fila. Uhum. Não, eu não. Tu também gosta? Eu vou, Eu gosto de saber eu vou pra uma porque- coisa muito ampla, assim, é tipo esse aqui, mas muito amplo. Romance. Eu não leio nem É isso? o... É só o... Não, por exemplo, os últimos que eu li, eu fui me procurando dicas de livros latinos, Uhum. tá? Quero ler autores latinos. Então, foi essa a minha pegada, entendeu? Mas, de fato, o que ia ser, eu comprei... Aí eu vou pela capa e vou pelo título. Aí eu me deixo seduzir nesse aspecto, assim. Já li um dos melhores livros que eu li, tem a capa horrorosa, né? Que é o livro... Como é que é? O mundo mais bonito que nossos corações sabem ser possível, sabe? Alguma coisa assim. O título é horrível, a capa também, mas é um livro muito bonito. Não é literatura, assim, não é... Uhum. Mas aí eu vou nesse processo, entende? Eu olho e aquilo me chama atenção. Às vezes eu acerto e às vezes não. Então, Mas é uma isso, coisa que foi eu legal, gosto do tiro no escuro. teve um ano que, dezembro, a gente procura fazer um livro mais curtinho, porque também a gente vai fazer antes, né? Mais É atarefado. antecipado, é um época. mês que tá todo mundo já... No não dá clima de tempo. Natal. Amigo secreto, fechando nota. É um tempo, Aham. porque o nosso clube tem muita gente de fora da universidade, mas tem muito professor do município. Então, é um grupo bem diverso também. Aí, eu sugeri, Vanessa, vamos ler esse aqui. Cheguei com o livro e a Vanessa, eu vi que era um livro ilustrado. Mas tem certeza? Leva. Experimenta. Não, eu não vou ler, então eu vou Olha confiar o em ti. julgamento. Vou confiar em ti. A gente colocou aquele livro. Daí foi, acho Maravilhoso. que 20 dias antes da reunião, ela leu. Daí ela me ligou. Eu não acredito nesse livro. E era Sim. da Olga Tokarczuk, um livro que se chama A Alma Perdida. Lindo. É um livro ilustrado por já a quero. ilustradora Não é... faz isso comigo. Lindo. A Da ilustradora eu acho que Valência. também é Mas se tu polonesa. gosta, é que às vezes tem gente que não gosta de emprestar, gosta do livro. Se tu gosta, eu te empresto, Flávia. Porque é um livro que eu não risquei, porque os meus livros, eu digo, Eu vocês risco. querem emprestados, mas eles estão todos riscados. Eu livro não devolvo, mas eu gosto de ter os livros. Esse é o meu problema, eu gosto deles na estante. Eu Mas gosto é, que- e é interessante, porque É ele lindo está esse classificado como literatura infantil. Ah. E foi uma reunião tão bonita, né? Linda. O livro é lindo. Leiam. 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 Viu? A gente está Lerei. dando de Aham. graça aqui, ó. Lerei. Tem desconto do TinoCast. Tem. Tem desconto Na do Clube de Vanguarda. Leitura na Vanguarda. também. Não Vanguarda sei é se a nossa Beth parceira. deixa acumular É. descontos, mas já fica uma dica, né? Aham. Bom, compre na Vanguarda de qualquer jeito. De todo Sobre jeito. essa do cupom. escolha, a única coisa... E aí que acontece, né, Bia? A gente se reúne em outubro ou novembro. Aham. Aí da última vez foi assim, ó. São 10 livros. Aí eu fiz assim pra Bia. Coloca na mesa 5 que tu não abre mão. Sim. E 5 que eu não abro mão. E deu certo. Deu muito A gente certo. nunca briga por E causa não dá dos livros. vontade de trocar durante o ano, porque surge algum outro, ou já ele já vai ficando na lista do Não, ano que um deu acho que vontade eu de teria essa trocar, ansiedade. mas olha que interessante que é como a literatura, que foi uma escolha que a Bia fez, que é um livro maravilhoso, e eu li esse livro nas férias, olhando para o mar, e é sobre o luto infantil. E eu nunca tinha lido
nada sobre luto infantil. E eu terminei e eu fiquei muito mal com o livro. Fiquei muito, muito, muito mal. E aí eu liguei pra Bia. E aí a Bia falou assim pra mim, isso era em abril e o livro ia ser em outubro, novembro, ela olhou pra mim, ela falou pra mim, tu queres trocar? E eu, não. Mas quando eu terminei a leitura, eu achei ele me pegou de uma maneira que eu sensibilizada, luta infantil pra mim, muito pesado, morte de criança, são coisas surreais pra mim. E no primeiro momento eu disse assim, gente, como é que a gente colocou esse livro? Mas depois Sim, que que passou, caixinhas a gente vai abrir. foi tão lindo ter esse livro e falar sobre isso. Esse livro foi do ano Foi ano passado. Foi do passado. ano passado. Dias de se Fazer Silêncio, da Camila Macari, uma escritora gaúcha, super jovem, que tá assim, eu acompanho o trabalho dela, porque tudo que ela escreve é muito bom. E aí, nessa curadoria que vocês fizeram, tá? Bom, vocês falaram sobre representatividade de gênero, de raça. Que mais que vocês trazem nessa curadoria? Escritoras contemporâneas. Que mais, assim, é um critério para E vocês? eu acho que essas gaúchas também, né? A Mar Becker é de Passo Fundo. Legal. E a Leila também é daqui de A Porto Leila Alegre, é de né? Passo Também Fundo, Passo mas mora em Fundo Porto também. Alegre. A gente tem qualquer coisa com Passo Fundo, né? Sem querer, né? Ou Sem- elas. Ou É, Passo a Fundo água de tem Passo alguma Fundo coisa em produção. Tem Mas uma essa- coisa boa isso. também. Então, a gente teve já algumas estrangeiras. Eu até trouxe aqui. O primeiro livro que a gente leu foi O Lugar, da Annie Ernaux. Maravilhoso. Já li. Eu Ela não tem me lembro se ela uma já tinha escrita ganhado o dura, Nobel. né? Tem. Ela já tinha ganhado o Nobel, Já. né? Já Recente tinha ganhado. É. Mas a gente já adorava ela antes Uhum. do Nobel. Não foi por isso que a gente escolheu. E também pensamos assim, né? O primeiro livro, a primeira reunião. O que a gente vai levar? Tá aqui, Vanessa. Quer pegar para mostrar? Eu vou desmontar isso Não aqui tem que tá bonito. importância. Temos vários assuntos aqui nessa Olha pilha. aí. Esses foram os Aí, livros do ano então, passado? não, esse foi do Não. primeiro O ano. primeiro, quando a Do gente primeiro. iniciou Foi o clube, 2020 a gente iniciou com esse aqui. 2023, né? Março de 2023, foi com Annie Ernaux. Porque é um livro curtinho, porque é uma escrita que não é, assim, difícil, né? Não. Então, a gente pensou, as pessoas nunca participaram, Não muitos... é difícil de ler, mas ela é um pouco difícil de digerir, né? Sim, porque ela Porque ela é fala muito sobre objetiva. a gente, né? É Não, muita e ela coisa é e muito pouco, objetiva. muita Ela não envolve coisa em poucas sentimento. páginas. Uhum. E uma das Então- coisas, né, Bia, antes que é Hum. importante a gente frisar, é que a gente sempre tenta, infelizmente, né, isso aí não, em função do mercado editorial, o livro no Brasil não é tão acessível, né, comprá-lo, e a gente quer tornar o clube também um espaço democrático. Então, a gente tenta cuidar a questão do valor, a gente tenta cuidar também porque a gente tem muitos trabalhadores e trabalhadoras de não ser livros com mais de 250 páginas, Uhum. pensando que a pessoa vai ter menos de 30 dias. Então, Sim. esses critérios. E aí, a Bia vai falar mais dos critérios dessa diversidade, dessas Perfeito, mulheres. Perfeito. Então, a gente já fez isso de passear pela Europa, né? Mas o nosso negócio é aqui. Uhum. Porque as latinas são demais, né? Então, teve uma francesa, duas francesas, né? Uma italiana, que é uma italiana fora do comum também, que a gente não Enxergo conhece daqui, muito. conhece. A Igiaba Chego. Ela é filha, o pai e a mãe somali, e ela nasceu na Itália. Então, ela é uma negra retinta italiana. E ela conta como foi crescer sendo dessa família. Na Itália, consideravam que ela era somali. Uhum. Né? Então, esse livro é um diário, é ela fazendo o mapa dela, de onde ela é, afinal de contas, né? Que mundo é esse? Por que ela foi parar na Itália? Por que ela nasceu na Itália? Por que só ela, naquela família de tantos filhos, ela não tinha a mesma origem que os irmãos dela, que os pais dela? Então, também foi uma reunião uma confusão muito bonita. cultural e de identidade mesmo. Uma reunião muito bonita, e que, inclusive, a Vanessa levou para os alunos do Português para Estrangeiros, né? Então, tem
essas voltas que a Aham. gente vai lendo e já vai pensando, Uhum. olha, esse aqui pro Se encaixa projeto aqui, do português para os estrangeiros vai ser maravilhoso, assim Legal. como o da Agatha Christoph, né? Que A é Analfabeta, que foi o ano passado. Que foi um dos meus livros do clube. Vou deixar a Bia falar dele, É. que vocês têm que ler, gente. Que ela é uma húngara, que lá, quando tem uma revolução na Hungria entre guerras, ela acaba migrando para a Suíça. E aí, em francês, ela se sente uma analfabeta. E ela lia desde os 4 anos. Então, é toda uma reflexão também sobre esse ser leitora e virar escritora em outra língua. Que nos Nossa, pegou, que desafio, né? hein? E esse livro é, assim, 52 páginas, um livrinho quadradinho, assim, da editora Nós, pequenininho, delicadinho, que a gente lê em 1 hora e pouco, mas que é livro da vida. E isso da é uma coisa Vanessa e meu. interessante, né? Porque a gente também tem um certo julgamento de que uma história, para ser suficiente para ser publicada, ela precisa ter um X número de páginas, né? E não. Ou tem- isso é uma visão... e Tem, não aí é, tem, né? tem, Flávia, tem isso. Tem a questão também, eu tô num lugar que é Parece curso que de quanto mais letras. páginas tu escreve, melhor tu é como escritora, né? Tem a questão do E não- número de páginas, tem a questão também um certo, eu digo assim, uma certa resistência, vou usar essa palavra, porque a gente está lendo mulheres contemporâneas, por que a gente não está lendo os clássicos? Aham. E porque é uma opção, e essas mulheres Exatamente. contemporâneas Precisa ter estão... um recorte. Então tem tudo isso, por isso que é importante a gente desconstruir essas histórias únicas, essas narrativas Perfeito. E a únicas. gente até pensa, né? Tem muita mulher, por exemplo, pouco conhecida, Ruth Guimarães, que agora está tendo assim uma retomada das obras. A gente pensa nisso, a gente podia, na literatura brasileira, pegar uma mais antiga, mas a gente tem essa vida pulsante com as contemporâneas, porque a gente conversa com elas. E não só isso, a Né? gente pode trazê-las Elas pra vêm dentro aqui. do clube, né? Também. Ter a conversa com Os com leitores o entram escritor lá é no incrível, Instagram, né? bota fotinho, marca a Leila, né? A gente está Sabe que com eu, esse que eu comecei a movimento. conhecer pelo clube, né? Uhum. Foi uma coisa que eu adoro, né? Esses acasos que nunca são acasos. Aham. Mas eu tava almoçando no Libre, me chamou a atenção, que eu conheço essa mulher de algum lugar. Era a Vanessa. Aí eu vejo a Luísa, né, que é Uhum. dentista da minha filha, postar do Clube do Livro, aí eu vejo a minha dentista Márcia postar, eu pergunto do clube, quando ela disse, eu vou te mandar, minha paciente, não sei o que, começa a seguir o clube. Quando eu começo a seguir a pessoa, eu digo, não pode ser a pessoa que eu acabei de encontrar no restaurante. Se aquilo fez uma... Sabe quando dá uma volta na tua cabeça? Como é que essas linhas todas se cruzaram assim em horas, né? E aí legal. comecei a falar com a Vanessa, aí acabamos, né? Acabei trazendo ela para cá e comecei a seguir a Leila, né? E aquela coisa que a gente tem uma certa... Parece que a pessoa é muito distante, né? Quando eu vi ela, começou a me seguir, eu digo, que Uhum. bonito, né? É. Que bonito. Eu assisti É. uma aula também da Mar Becker, que é um encanto falando, porque ela fala em poesia, né? É. Ela A pensa Mar em poesia. é poesia. A Mar É uma coisa é. assim, que o jeito que ela fala... Mas como que existe uma pessoa dessa, assim, tão próxima da Uhum. gente, né? E ela tava assim, eu acho que ela tava numa viagem, então tava encostada num lugar, não tinha um preparo... Uma coisa que desconstrói, eu acho, também, essa coisa que a A Mar gente... veio a Pelotas o ano passado. Pois eu me lembro A gente de teve ter com ela uma visto. tarde ali, e foi assim, meio... Ela me avisou que estava vindo a Bagé e que ia descer do avião em Pelotas. Então, foi na Aham. passada, assim, a gente arrumou, eu acho que 1 mês e pouco, né? Foi o tempo que a E gente com a teve de Leila, organizar. assim, como é que foi, como é que funciona essa questão do E- convite? Então, só esse da Mar Tô Becker, emendando um monte de... a gente teve 70 pessoas numa quarta-feira, às 2h da tarde, na Pela Biblioteca Alto incrível, Porto. Gente em pé. E foi uma coisa maravilhosa, né? Ela foi de manhã na Vanguarda. Teve ali também no Momento auditório lá bonito. do Rooftop. E foi Uhum. muito bonito. E estará Com- conosco em dezembro De novamente. novo, então, Olha, É. que eu peguei espetáculo. aqui Dezembro da ela nossa vai tá. pilha. A Mar é o nosso livro de dezembro. E ela vai ler de novo. Maravilhosa. E E com a a Leila? Leila, eu já tinha contato com ela. E daí eu perguntei, Leila, tu participa de clube de leitura?
eu já tinha comprado o livro com ela, direto com ela. Eu Ela acho me que tu mandou te pelo encontrou com ela em correio. Porto Alegre também, né, Bia? Vocês tiveram encontro? Não, ao vivo não deu. A gente não conseguiu se encontrar. Mas sempre pelo Instagram. Aí ela já tinha me mandado o livro, eu adorei o livro. E perguntei, tu participa de clube de leitura? Participa, ainda mais em Pelotas, que eu adoro Pelotas e tal. E eu pensando que ia ser online, né? Não, em Pelotas eu vou. Então, foi Demais. muito fácil, muito Ele é uma bom, querida. assim, é uma acolhida tão grande. Uhum. E é isso, né? A gente, vai escolher, a gente tem 10 livros para escolher. Se a gente conseguir 5, 6 que participe, nem que seja online, que já é Claro, uma coisa É muito claro. legal. A Isso Incrível. é Porque- Tá com o livro de abril aí, Bia? Sim, a O Elisama. livro de abril também, a gente vai ter A a Ana participação Kiefer. da Anne Ana virtual. Kiefer. Ela é do Rio. Uhum. Ela disse que... ela ficou muito feliz, né, Bia? Uhum. Então, ela vai estar virtualmente conosco. Que legal. O livro de julho, que é a construção da Andressa Marques. A Andressa está morando em Brasília. Ela vai vir a E as Pelotas. capas lindas, né? Lindas. Maravilhosas. Olha. Por essa parceria que a Aham. gente tem com a Outro Porto. Então, a Outro Porto vai promover essa vinda da Legal. Andressa. Ah, que Uhum. legal. Ela vai vir a Pelotas. E aí, as outras a gente tá vendo. Talvez também A gente tá consiga dando com a Monique. spoilers. A Monique também, acho que tu Uhum. conversou, Não, nós né? estamos, como é que é? Em primeira mão. Como é que tu dizem que não é? Furo. Seduzindo. Furo de Nós não reportagem. estamos- nós estamos Então, seduzindo. esse ano a Nós gente viemos aqui pra tem- seduzir, ó. Não tá sendo seduzido, ouve mais um pouquinho que vai. Tu ainda não foi Esse ano, seduzido, estrangeiras. mas A gente tem a Insubmissa, em junho, que é a Cristina Peri-Rose, que é é uruguaia. uruguaia, A Claire que é Keegan, maravilhosa. que é irlandesa. E as outras todas são brasileiras. Que legal. Então, esse ano tá muito bonita. E a Vanessa até falou, né? Acho que o ano que vem talvez a gente faça só brasileiras. Olha. A gente tem essa vontade, né? Uhum. De trazer essas mulheres contemporâneas brasileiras, ser 10 livros, pelo menos 2, quem sabe, 2027. Uhum. Além de ser só mulheres brasileiras. brasileiras. Merecemos, Ah, né? eu acho que merecemos. É. E uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: o que muda quando eu deixo de ter uma leitura solitária e passo a ler em grupo, num clube, né? Qual é a percepção que vocês têm em relação ao livro e as pessoas que estão envolvidas dentro do clube, assim? Qual é a percepção de vocês? Até o compromisso, de repente, com a leitura, né? Porque não se termina esse estágio da leitura solitária, né? Que é muito Uhum. importante. É muito bom cada um estar com o seu livro, assim como a Vanessa, eu também, ó, folhinhas dobradas, escrevo, vou lá, venho, Marca. faço conexão com outro livro. Mas aí, quando a gente vai junto lá, aí tem outra coisa. O coletivo é transformador. A leitura Um não sai... anula o outro, Não. mas aonde Jamais. o coletivo complementa? Qual é a percepção de vocês? É isso que eu queria Uhum. saber de vocês, né? Desse coletivo. Ele Pra- explode o livro. É isso. O que acontece? Eu gosto muito desse momento meu e da leitura, né? Eu gosto, assim, e eu leio, eu tenho que ler sentada, eu nunca leio deitada. Eu também não. Eu gosto de ler na minha sala, olhando de vez em quando para o céu, de vez em quando para o livro. O que eu mais gosto, mas isso não dá, porque a gente mora numa cidade que não tem mar, mas o lugar que eu mais gosto de ler é olhando o mar. Eu faço isso domingos de manhã, vou pra beira da lagoa. com E meu aí livro. agora eu vou dizer que não tem mares, mas a gente tem uma linda lagoa. Então eu vou me conectar com a nossa maravilhosa. linda lagoa, que é um lugar também meu, que é o Laranjal. Então, eu leio aquele livro e muitas vezes eu preciso ficar sozinha, assim, no sentido sozinha, sem dividir com ninguém. Aí tá, ou eu ligo pra Bia, ou eu falo com o meu companheiro e começo, aí eu digo assim, eu preciso falar desse livro, eu não consigo falar comigo mesmo. Aí o que acontece, pegando isso que tu Uhum. trazes pra nós, quando eu vou ao clube, começa, porque geralmente a Bia faz a mediação, então a Bia abre e as pessoas vão falando. Eu sempre gosto de ser escutar. Eu gosto de escutar mais do que falar lá na roda do clube. E aí eu vejo que as pessoas foram pra lugares que eu não fui. Uhum. Que as pessoas pegaram uma birra com aquela personagem que eu amei aquela personagem. Às vezes eu defendo, sabe? Que aí eu fico braba. Porque como é que ela permitiu? Era sobre... Pegava essa questão que é violência, Virgínia Mordida, Uhum. da violência, que ela sofria violência psicológica, principalmente do marido. Como é que não denunciou? Como é que não ficou? Então, assim, ó... Aí eu assim, só um pouquinho, somos mulheres.
Aí, então, assim, ó, aí quando vai, é interessante porque vai para um universo, muitas vezes, que Porque eu nem se ela fui. tivesse denunciado, não era essa história. Isso! Tu tá entendendo que a história é exatamente pra te fazer pensar isso? Vai para um espaço. O que mais me encanta é ou uma frase que alguém sublinhou e aquela frase é tão linda e como é que eu não percebi? Aham, passei por Uhum. ela. Ou interpretações que eu não tive, porque temos vivências diferentes. E um outro também que eu me lembro quando eu fiquei pé da vida, né? Mas pé da vida e falo, e a gente ri juntas. É aquele da Vanessa Passos, que é Uhum. Barriga de Aluguel. Não, Então, Fabiane Guimarães. Fabiane Guimarães. Vanessa Passos como é se filha fosse, primitiva. como se fosse um monstro. E é que a personagem principal é uma mulher que aluga a barriga. E eu me encantei por essa história. Eu levei para um lado assim, ó, quantas vidas ela conseguiu proporcionar a mulheres que não podem gerar, ou porque não têm útero, ou porque por histórias. Então eu fui por esse lado. E umas muito de cara com a personagem principal. Mas como assim? Ela foi mais de 20 vezes. Então, essa troca, esses olhares diferentes, o que nos impacta, o que não nos impacta, o que fica. Às vezes eu pego o livro assim, tá, eu gostei, mas às vezes assim, pô, ele me seduziu de uma maneira que eu não quero nem emprestá-lo para ninguém que compre. É porque, na verdade, tem essa coisa, né? Quando tu gosta muito, tu indica. É. E aí, às vezes, tu indica, a pessoa te pede, e é o livro que tu quer que volte. É o livro que eu quero ter na minha estante ainda, né? É que nem esse aqui, ó, da Elisama Santos, eu gostei tanto, Mesmo tanto. Rio. Mesmo E tem o outro dela também que é maravilhoso. Como eu esqueci o nome do outro, Bia, tu lembras? Não. Tem um outro livro dela que é tão bom quanto esse. E aí, o que eu fiz, assim? É uma coisa meio que eu digo, ai, calma, Quero ver Vanessa, esses dias. desacelera. Aí eu li, Bia, tu tem que ler. Aí eu mando pra minha mãe ler, eu peço pra minha amiga ler. Aí eu quero que as pessoas que me rodeiam leiam o livro, é uma coisa bem louca. É louca. É, eu sou assim também. Ou o último livro que eu fiquei bem louca foi o do Itamar Vieira Júnior, que é Coração Sem Medo, e tem a Rita Preta. E aí eu comecei, até hoje eu tô presa à Rita Preta, eu digo assim, eu queria que as pessoas lessem a Rita Preta, olha que interessante. Aí a minha amiga leu, só que eu fiquei presa à Rita Preta, e a Rita Preta ocorre algo, e eu fiquei muito presa, a Rita Preta mãe. E ela ficou presa a um outro negócio. Eu fiquei tão assim, espontada, mas como. E aquela parte, tu não chorou? Não, eu chorei quando ela mandou o governador longe. A parte do governador foi tão secundária pra mim. Eu preciso contar uma coisa pra vocês, então. Eu tinha muita vontade de ler, achava que eu tinha que ler Clarice Lispector, tá? Aí eu comprei A Hora da Estrela. Aí eu comecei. E me dava um sono desesperador. Aí eu larguei. Aí fui comprando outros, fui lendo e disse assim, não é possível que eu vá ser uma pessoa que não vai conseguir ler esse livro. Tentei de novo, desesperador de novo. Mas me dava um sono e eu cheguei a pensar assim, nossa, quando eu tiver insônia, acho que eu vou botar esse livro aqui. Que horror! Romance, sempre? É, esse mesmo, A Hora da Estrela. O sim. último livro dela, Sim, né? eu ia dizer, pegasse o último que ela escreveu. É. Aí eu tava comentando isso, assim, mas me sentindo muito mal comigo mesma. E uma amiga minha disse assim, eu não consegui. Eu li 2 vezes e desisti. Eu, Que alívio. que alívio. Que alívio. Que alívio, eu não tô sozinha. E uma outra amiga minha postou e eu disse, nossa, eu não consegui. Ela, ai, mentira. Eu achei muito chato. Ela disse, eu insisti só porque era Clarice. Eu digo, foi o que eu tentei. Ela me disse, pena que eu não falei contigo antes, porque eu também tu não leu os desistido. contos dela? Não, não. Mas esse eu agora me senti permitida a não ler. Tá certo, e Né, tá certo, porque- e tá tudo bem. E tu pode ler daqui a alguns anos. E eu parei. ser um Não, e livro. eu parei exatamente porque eu botei uma linha onde eu parei, porque é isso, eu tento de novo. E eu parei da segunda vez na mesma linha e eu pensava, gente, eu não consigo passar daqui. Assim, não. Eu abandono livros. Eu abandono. Eu também. Eu tenho Eu também. muito livro abandonado, mas esse em especial, porque eu nunca tinha lido nada dela, eu queria muito ler. Eu me senti muito mal comigo, assim, sabe? Me sentindo incapaz. Eu me senti incapaz de ler aquele livro e me doeu, assim, Mas sabe? eu acho que abandonar também faz parte do processo, assim, né? É. Muito. Eu lembro da Beth no episódio de leitura que a gente fez, que é a pessoa que não tem o hábito de leitura, que ela não foi apresentada para os livros certos.
hábitos, né? Uhum. E à medida que tu vai sendo apresentado para diversos livros, temáticas, assuntos e Uhum. tudo mais, quando tu não tem esse hábito, até tu entender o que te agrada ou não, é importante tu entender que eu vou começar e eu não necessariamente preciso ir até o final. Ou até E mesmo tu tem que ter te permitir te Lo- apaixonar, né? É. E conhecer Legal, outros ser livros até te seduzido, apaixonar. né? E às vezes é o tempo, né? A Não minha tá na esposa- hora de ler esse é. livro. A minha É. esposa, ela lê muito, muito. Esse mês, ela disse assim, mês passado, Alan, não tá dando. Mas o que foi, amor? Ela leu 6 livros no mês, né? E aí foi surreal. Eu disse, meu amor, vambora, vamos comprar mais. E é isso aí. Porque tá fazendo muito bem pra ela. Porque ela é uma leitora voraz e ela tinha perdido um pouco o hábito desde que o Caetano tinha nascido. Então ela retomou esse Agora. hábito agora. Então tá sendo muito prazeroso pra ela. E ela tem 2 livros sempre. O que é de dormir, ela lê antes de dormir, que é um conto, alguma coisa Mais mais leve. que não dá E o sono. mais denso durante o dia, que aí ela tem as lacunas e ela gosta, Ai, então. eu super admiro ela, porque assim, eu tenho que ter um livro, e é que nem as pessoas que assistem muitas séries, né? Eu sou assim com livro. E aí eu tenho que terminar aquele livro. E aí eu não eu sou sossego. Pra começar outro. Se eu tô com Se mais me de uma, envolve, porque não foi eu suficiente leio num pra dia. mim. Ah, eu Aham. leio mais de um. Porque eu É? fico- Não. É que nem eu acho que quem vê séries, é que eu É. não tenho esse hábito de ver muitas Uhum. séries. Mas eu não me sei, que eu digo que eu não sei me comportar muito bem. Eu tinha que ter mais, assim, calma. Eu quero devorar. Eu fico E aí, Eu ela, fico no também, final, ela eu tava fico. lendo um livro da Socorro Aioli, pode ser? Cioli. Sim. Isso. A Cioli. A Cioli. Assim, olha. Ela disse assim, ó, eu não posso terminar esse livro. Esse livro tá muito bom. Aí era assim, ela contando as páginas. Eu Isso só vou ler acontece uma. também, Oração eu para me desaparecer. Eu não posso. Oração para desaparecer. É isso aí. Aham. Muito bom. Eu me Aham. identifiquei É com muito ela, bom. porque às vezes eu fico olhando E é e de eu engolir. levanto e não quero que termine. Aham. Eu não quero Não, que e quando termine. te chamam, é quase como tricô, né? Diz assim, preciso acabar a carreira. Não. Preciso acabar o Eu capítulo, preciso- eu não posso. não me chama. Que É. espera, Não me chama agora, não me me chama agora. É. E que coisa linda isso, né? Que não é sempre. Nós que somos da área, nós que temos o hábito, não é sempre que acontece. Não, Nós já não é. abandonamos livros. Não é. Já demos livros que a gente comprou, achou que ia ser bom, não foi É. bom. Pode ser para uma outra pessoa. Ó. Não, e será, né? Com certeza será. Ó. Alô? Oi, André. Tudo bem? É o André do Parque Uno. Ele tá ligando. Não, vamos. Vou falar com as meninas. É que elas já estão no outro porto. Se tivesse chegado antes, ó, a gente podia ter feito o clube de leitura aí. Seu danado. É. Não, mas fica tranquilo que a gente vai fazer alguma coisa aí. Vamos ali no sim. Vamos anfiteatro. fazer um mesh. Vamos. Tá. Beijo, queridão. Tchau, tchau. O pessoal do Parque Una sempre liga pra gente. No episódio. Papel e caneta na mão, a gente tem um episódio, um bloco do nosso podcast que é Una Pergunta para os nossos convidados, para as nossas convidadas. E o Una quer saber, através desse bloco, vocês têm o papel e a caneta na mão para fazer uma iniciativa dentro da nossa economia criativa, uma ação para facilitar o hábito da leitura, Fomentar. fomentar o hábito de leitura na nossa sociedade. O que vocês fariam hoje? Com papel e caneta? O projeto está aprovado. É, O projeto livre. tá Verba aprovado. tá, O projeto tem verba verba. liberada. Orçamento apoio. liberado. Recurso. Vanessa, vou Dudu deixar liberou. contigo, porque Pode tu é a sonhar. mulher da diretoria. Dudu liberou. Sonhar. Me veio assim, ó, o que me vem? O Una, a questão de promover. Sabe o que eu pensei? Uma coisa que eu vi que já acontece no outro lado do mundo, e eu acho que aqui teria tudo para ser muito legal. Uma manhã de domingo, as pessoas sentadas naquele verde do Parque Una, lendo. Então, da gente Ocupando promover. aquele espaço. Promover, ocupação literária no Una todo domingo. Olha, Já legal. tem, né? Já Ao tem. Em São comando Paulo do já estão clube de leitura fazendo. e com o apoio de vocês. Aham, Aí- toma. Em São Paulo já tem Em essa São ação. Paulo tem. Eu vi E é isso em algum- maravilhoso. E música junto. Uhum. Então, domingos de leitura e música no fundo, dentro daquele verde do Parque Una. E é legal que tá tendo um movimento nos cafés, já em São Paulo, que é nos sábados também, pela manhã, começa um DJ tocar numa cafeteria e tu faz um brunch. Ó, Olha só. hein? Mas ocupar os espaços é uma Ocupar coisa... os Uhum. espaços, Isso, então, lindo. ocupar, já pensei aqui, ó, já viajei. Aí a gente bota DJ Lola, DJ Elô, Toma. no Parque Una, vocês... Nós temos uma vanguarda. A ali. vanguarda. Aproveitar- Beth. Ó, Alô, aproveitar Beth. a Beth, Alô, porque a Beth. Beth é parceira para essas ideias, aproveitar aquele espaço único que tem verde
né, aberto Maravilhoso. e fazer Ai, já domingos ocupação literária no UNA. Lindo demais. Bia, Então, vamos, vamos. bora. Vamos mediar isso, Pode ter Bia. outro sonho, porque aqui sonhar Vamos não custa mediar nada. isso. Se quiser dar eu mais tenho um sonho, a gente esse vai. sonho do ler junto, eu adoro. Mas eu tenho aquele outro sonho, Fala. que é o de ler em voz alta. Ai, Né? Em lindo. Porto Alegre já tenho Porto Alegre em voz alta, eu acho que é. Ler em voz alta, Porto Alegre. Inclusive, tem uma professora da UFPEL que está fazendo o doutorado dela com a professora que coordena esse projeto lá em Porto Alegre. E eu acho que é uma coisa, assim, que é muito linda, que a gente vê, Buenos Aires, por exemplo. A pessoa vai caminhando e tá ali uma livraria cheia de gente com uma pessoa lendo um livro em voz A Maria alta. Alice, eu acho que falou Maria que queria Alice, fazer é. isso também, né? Então, nos nossos casarões e tenho certeza. Isso quando a gente lê em aula, né? Na universidade. Eu dei um pouco de aula na universidade. E a gente se encontra, às vezes eu encontro com alunos que dizem, eu nunca me esqueci que tu lia pra gente. Uhum. Então, alguém lê pra gente é uma coisa boa Fascinante. demais. Uhum. E eu adoro fazer isso. Leitura E em eu- voz Sucesso. alta no UNA. No Também. UNA, na Ó, biblioteca ocupando os pública, espaços. no, Ocupando onde os for. espaços. Também. Aham. No Agora- estúdio, como é? Alma. No Alma Studios, exatamente. Agora uma pergunta minha, tá? Que livro vocês diriam que Pelotas tem que ler para se reconhecer como uma potência, uma indicação, uma sugestão de leitura, mas para se reconhecer também a si mesma, para nossa sociedade, assim? Ó, essa eu peguei, Pô, eu também Difícil. quero tu, não, hein? Eu não sei. Eu pegaria a tua Pelotas, eu pergunta, não eu digo sei. assim, eu não pensaria assim, porque eu penso que Pelotas, a gente é uma cidade ainda que tem que avançar muito em vários aspectos, né? Perfeito. A gente é uma cidade colonizada, a gente tem aqui uma população, né, negra forte. Então eu penso que Pelotas tinha que se abrir, em modo geral, por meio de políticas públicas para leitura, para promoção de clubes de leituras, para democratizar a leitura. Não teria um livro, mas sim uma ação Pra que isso, Pelotas eu deveria tenho- fazer. Eu tenho um livro, O Carne Viva, do André Macedo, que é uma história em quadrinhos, que ele conta a história de Pelotas. Ele conta, inclusive, um pouco da história da Carne torcida do Viva. Chavante. Olha que legal. E é muito, muito bom. Carne É um livro que eu lamento que não seja mais conhecido. Sempre que eu posso, eu Tem mando dicas. de presente para que alguém, para as legal. pessoas de fora daqui. Querem saber um pouco da história da minha cidade? Tem aqui. Que legal. Então ele fala das charqueadas, ele fala da toda a população negra, fala sobre os terreiros de Umbanda, fala sobre essa força que a gente tem, né? Semana passada, ainda estava falando, fui no SESI, na escola do SESI, e a gente estava conversando sobre isso, né? A força das mulheres doceiras de Pelotas. Uhum. Quem são essas doceiras? Né? Essa cidade está erguida num monumento, né? Histórico, patrimônio do Brasil, que é o doce. E quem foram essas doceiras? Sim. Né? Se não mulheres negras, periféricas, Uhum. invisibilizadas. Sim. Né? Então, o Carne Viva, eu acho que é um livro, Linda dica. uma Que boa legal, referência. hein? Que bom isso, hein? Toma nessa cara. Toma. Eu achei demais isso. E eu acho assim, bom, iniciativas como essa faz com que saia da inércia. Sair da inércia é difícil. Hoje mesmo a gente estava falando numa reunião de equipe que a gente está mudando algumas coisas dentro do estúdio. E aí é óbvio que num primeiro momento causa uma estranheza. E isso, pensem comigo, ter alguém do teatro da UFPEL junto com as letras num casarão lendo um trecho de uma obra Que lindo. de uma mulher, por exemplo. Vai causar uma estranheza. Mas essa estranheza é como esse compartilhar um livro dentro de um grupo, dentro de um clube, que é eu tenho a minha impressão, vocês têm a de vocês, Uhum. e assim a gente vai começar a ter um murmurinho para entender o que está acontecendo aqui. E eu acho que esses movimentos para nossa sociedade são importantes. Primeiro, que é
e é onde eu quero chegar na pergunta também, né, para vocês. Primeiro é essa voltar há muitos anos atrás e ter contato mais com o offline do que um online, né? E segundo, trazer esse olhar para olhar para o momento que eu estou vivendo, para aquele conto, para ter uma interpretação, o aqui e o agora. Dentro do quê? De um casarão. Ou da janela no casarão, eu tô pensando no casarão 6 ali, passando na praça e alguém tá falando, né? Ou lá no meio à praça pública mesmo, enfim. Mas aí é onde eu quero chegar na minha pergunta. Hoje, no grupo de vocês, no clube, né? Vocês percebem que as pessoas têm esse momento de tocar no livro impresso, ou já tem uma digitalização desse livro através dos Kindles ou através de outras notebooks, iPads, né, tablets? Como que vocês veem essa digitalização da leitura? As pessoas, primeiro, de consumo, tem muito consumo, é mais fácil, é mais difícil? O que vocês percebem de comportamento das pessoas em relação à leitura nesse mundo digital? A gente percebe pelo que fica no visual, depois quando a gente faz a foto no final do encontro, que predominantemente os participantes têm o livro impresso. E aí, claro que a gente vai ter pessoas que vão ter os outros meios para ler o livro. E isso é interessante porque a gente vai ter pessoas que têm 18 anos e pessoas que têm 80 anos e ambas com o livro impresso. Porque eu vejo que é muito uma característica de como tu te adapta a ler e como é a tua rotina. Pensando no clube, a gente tem a grande maioria pela imagem que fica né, nas fotos e pela roda, o livro, né? As pessoas aqui, a grande maioria tendo o livro. A gente também é interessante que a gente tem uma roda de empréstimo, né? Para todo mundo ter o livro, mas no clube, pensando o clube, o livro. E pensando também assim... eu queria ter o hábito, porque dizem até quando a gente viaja, ou quando eu leio na cama, mas eu preciso ter o livro. Eu preciso ter o cheiro do livro. O toque. Eu não posso ficar sem ler. O meu lema é esse, eu tenho que estar lendo. Então, se vai ser no celular, eu leio no celular, eu leio no Kindle, mas o livro é insubstituível. Eu nunca isso, escrever, li, conversar com o livro. A Bia, eu nunca, gente, li um livro que não foi literário, sem ser pegando. Nunca. Eu em Eu viagem. tenho uma resistência. Olha, eu tenho uma resistência. Eu tenho em viagem, porque aí sim, aí tu bota 5 Sim, livros Kindle, naquilo tu leva uma ali, biblioteca. tu não depende de luz. Não enfim. pode esquecer de levar o carregador. Não. Porque é pode. desesperador, né? É. Acabar a bateria. E pra mim, eu baixo muito a amostra. Baixo mais do que leio, tá? Então, acho que tem isso. Mas já desisti de comprar livro porque o início não me pegou. Porque tem essa opção, né? Sim. Tem a opção de baixar a amostra, tu lê as primeiras páginas e pode Mas, ser por essa exemplo, eu experiência faço isso. Só que, eu por viajar... exemplo, se eu gostei, né, das primeiras páginas, eu não vou parar e pedir o impresso aí, eu acabo comprando o digital, né? Eu faço isso de viajar. Vou com o Kindle. Mas sempre que eu viajo, eu compro um livro no lugar onde eu tô. Né? Mas que interessante, eu acho que eu sou a única pessoa aqui que sempre, nunca li um livro literário sem pegá-lo. Eu tenho isso também, não sei vocês, eu tenho o hábito de escrever. Eu gosto, e aí quando escrever eu digo não escrita literária, mas a escrita, seja o que for, eu tenho dificuldade de pensar direto na... O meu pensamento primeiro tem que ser, uma conexão. Mente, mão e papel. Olha, que legal. Eu tenho muita dificuldade, sabe? E aí eu escutei, quando o Itamar Vieira Júnior, ele veio a Pelotas, ele falou isso também, que a construção dos livros dele começa nessa conexão da nossa mente com a nossa mão, com a caneta e com o papel. É o que tu tem desse hábito de escrever todos os dias, né? Eu, há 6 anos, eu escrevo 3 páginas todas as manhãs. E vamos fazer um parênteses 14 aqui, cadernos, né? A Flávia escreve lindamente. A Flávia escreve com uma poesia, quando eu falo poesia no sentido de abraço, muito lindo, Flávia. Eu sou uma pessoa que vê a vida como poesia, assim. Pra mim, a vida é poética. Que isso! Mas pra mim. Que tudo! Então, eu vou mostrar. A Vanessa nunca leu no Kindle um livro literário.
E eu escrevo cartas. Ai, que Eu me lindo. correspondo com amigas e amigos. Ai, que Ah, legal. A gente que ainda demais. usa o correio Uhum. com todo. E como presenteia, antigamente. já recebi carta da Bia. Eu acho tão lindo. Ai, Eu É acho muito tão legal. lindo isso. eu escrevo só cartas pra mim. Uhum. Todo fim de ano eu escrevo a minha carta pra Aham. minha eu do ano que vem. Do né? futuro. Ai, que Mas legal. hoje eu ainda pensei isso. Eu entrei no condomínio e tinha um pica-pau daquele da cabeça amarela, sabe? Sabe quando tu olha e pensa, gente, a natureza é muito linda. Sabe quando tu entra num momento de contemplação, assim, olhando pra aquele Uhum. pica-pau? Acho que eu tenho isso. Sabe Que belo pica-pau! eu pensei, tipo assim, as pessoas reclamam de Não, concordo, isso, que coisa incrível. É. Esse bicho, assim, com essa penagem, sei lá como é que se chama aquilo ali, entendeu? Sim. Coisa linda. Eu tenho um olhar Meninas, poético. eu não tenho hábito de leitura. O que vocês sugerem pra eu começar a ler? Clube do Livro. Além do Clube do Livro, Além do eu acho que é importante pensar assim, ó, das coisas que tu gostas, né? Como a Bia falou. Começa por aí. O que tu gostas de fazer e começar com livros que vão nesse viés. Então, assim, tu é fora daqui, fora do profissional, gosta de cozinhar, gosta de dançar, pratica surf, seja o que for. Eu acho que a gente tem que ler aquelas coisas que nos pertencem. Uma vez eu tive assim, no começo da pandemia, acho que todo mundo ficou muito fora de si, né? Do centro. E eu perdi um pouco de foco para ler. E foi um susto para mim, porque nunca tinha acontecido isso. E eu voltei a ler lendo quadrinhos. Olha. E Legal. teve um quadrinho assim muito marcante que é minha coisa favorita é Monstro, que é de acho que ela é norte-americana. Não vou me lembrar o nome da autora. E é uma coisa muito linda, porque ela escreveu todinho ele com caneta Bic. Ela desenhou em folha de caderno dessas de arquivo, e aí a reprodução do livro é daquele jeito ali. É lindo, Que lindo. legal. Então, e é uma história meio policial, é uma menina adolescente que se vê como um monstro. Aquela fase da adolescência lá que a gente, né, se sente um ET, qualquer coisa, menos gente. E ela é testemunha de um crime, então tem várias coisas muito interessantes ali, além do objeto, que é uma coisa muito linda. Só para ficar olhando cada quadrinho, cada detalhe, ele foi fazendo eu voltar a minha atenção para... Não, vamos ficar aqui nessa página, porque tem muita coisa para ver. E aí eu mergulhei ali e eu virei uma HQ lover. Não trouxe nenhuma hoje, podia ter trazido, né? A Bia gosta. A gente tem um bloco aqui no nosso Tinocast, que é a Iá faz uma pergunta para as nossas convidadas. E a gente já fez. Já tem uma pergunta aqui. E eu vou pedir para ela ler para vocês, tá? Medo. Ó. Se todos os livros do mundo desaparecessem amanhã, qual seria o primeiro que você tentaria reescrever de memória? Olha, eu não tentaria olha que me vem. Eu não tentaria reescrever nenhum. Eu gostaria que escrevessem que nunca escrevessem sobre seria o foco em mulheres e mulheres que tentam a maternidade e não conseguem. Então, eu pediria para um novo livro, já que todos desapareceram, então vamos fazer uma nova história. Vamos começar de novo. Por algo que não existe. Toma! Que isso! E aí, Bia? Vai, Bia. Eu, de memória, do jeito que eu ando com a Mar Becker. Isso seria eu Mar Becker. reescreveria Ela não soltou a o Mar Ela Becker soltou ainda. desde Mar o começo. Becker. Seria para um livro da Mar Becker para ti, Bia. Esse pequenininho que ela lançou em Portugal, que se chama Primeiro Rosto, e lá dentro tem uma subdivisão que se chama Segunda Pele. É uma joia. Toma. E a Mar Becker. A Mar Becker é linda. Eu conheci a Mar Becker pela Bia e tem uma parte do poema dela que ficou para mim, que é, diz aí, Bia, que a vida... Que amar é longo... Não, desculpa. Viver é longo, mas... Não, viver é breve. Olha, Viver é breve. tá aqui, Vanessa. Vamos mas ler o amar poema. é longo. Vamos ler o poema.
E como ela usa o Edita. mar, né? Nos Muito. poemas dela, é lindo. Essa brincadeira que ela faz com o nome, com o mar. Quando a Bia procura, Flávia, qual é o livro? Tentaria reescrever. Não sei se eu tentaria reescrever também. Eu acho que talvez tivesse que escrever um livro sobre o dia que os livros todos sumiram, né? Acho que seria o princípio de uma história contando a própria história. Assim. Ou por quê? O homem que engoliu os livros. Sei lá. Olha, que Isso é uma legal. coisa assim. É. O dia. Porque eu dia que sinto o homem muito engoliu mais os livros. falta na literatura escrita por mulheres do que não foi escrito ainda. Uhum. E penso que, tipo, eu não tenho o hábito de reler livros. Ah, eu também. Eu não gosto. Eu quando posso, posso reler passagens, eu posso reler um poema, mas reler um livro, não, nem aquele livro que o. Então, mas eu sinto falta de ter protagonismo em algumas temáticas, de ter mulheres que ainda não têm. Então, eu queria que mulheres escrevessem. Um dia eu falei isso, e aí uma colega me falou: então vai lá e escreve, porque tu está exigindo. Eu digo assim: não, porque o meu lugar é de leitora. Eu quero ler essas histórias e não escrever essas histórias. Então, também dá para fazer isso. Ó. A gente pode fazer um clube de leitoras, de Sim. escritoras, Perfeito. né? Onde se debate as histórias que poderiam virar. A gente pode dar spoiler dos livros que tem esse ano? Já tá tudo publicado, podemos né? mostrá-los Vamos até. mostrar as capas aí, então. Ó, Bia, eu mostro e tu falas, pode ser? Eu Ela não vou tá conseguir mergulhada. achar o poema da Mar Becker, mas Depois tem a gente problema. bota a na gente descrição. manda lá na O descrição. 1º de março, então. Se eu não posso ser quem sou, da Leila de Souza Teixeira, com a Abril. presença da autora, dia 26 de março, Na Outro Porto. na Outro Porto, às 18 horas. Às 18 horas. Leila Gaúcha, Estaremos lá. Gaúcha. Leila Gaúcha. Ansiosa. Passo Fundo. Faço fundo. Uhum. Em abril, Ana Kiefer, no Muro da Nossa Casa. Ela é do Rio de Janeiro e vai participar de forma online, Maravilhoso. fim de abril, que última quinta de abril. esse aqui é Maio, maio. Elisama Santos, o mesmo Rio. A Elisama é da Bahia, né? Isto. Junho, A Insubmissa, que são memórias da Cristina Peri Rossi, que é uruguaia, mora na Espanha desde os anos 70, porque ela teve que se exilar. E eu acho que é muito importante falar sobre... em 1971, ela lançou o primeiro livro de poesia erótica feminina. Ela é uma mulher lésbica que desde muito jovem ela sabia que era uma mulher lésbica. E foi assim, era proibido dizer o nome dela na imprensa no Uruguai por causa desse livro. Julho. O livro de poesias dela é lindo. Julho, A Construção, da Andressa Marques, que estará conosco. Ela é de Brasília. Brasília. Que legal, né? Essa iniciativa. Boca de do trazer. Mundo, da Dia Bárbara também. Nobre, que é do Ceará. Capa linda, olha. A capa é linda, né? linda, Lembra a um história cordel, é não incrível. Lindo, Aham. Degola, da Me Monique senti o Milton Cunha, Malcher, lembra um cordel Malcher. maravilhoso. em agosto. Agosto. A Monique é do Pará. Pará. Pequenas Coisas Como Estas, da irlandesa Claire Keegan. Essa não vai vir. Não vai estar com a gente. A gente pode ir? Podia Será que o fazer Outro Porto não nos leva? E Outro olha que Porto. interessante, né, Bia? Se eu não tô aqui confundindo com outros abraços, mas o personagem é um homem. Aham. O personagem principal é Uhum. um homem. E é muito É interessante. muito bonito Vou esse ficar livro. quieta porque... Esse Eu dou aí é spoiler. o tal que é melhor não saber nada. Nada, A gente ó. não lê nem a orelha dele. Eu adoro não nem, saber. nem ver o filme, porque tem filme. Tem? Não. Um filme que ficou famoso. É lindo esse livro, lindo. Aí eu já quero ler, mas eu vou ler na hora. prometo. Novembro, Planta a Oração, da Calila das Mercês, que é do Espírito Santo. Que É uma lindo, reza. cara. É uma coisa linda esse livro. Lindo. E dezembro... Ela. Ela. Vou ter que soltar meu livro. Eu cuido dele. Mário Becker com Noite Devorada. Que Que tudo lindo. indica também que ela estará, estará presente. conosco. Ah, Tudo maravilhoso. indica. Se fechar as agendas, Uhum. estará conosco. Uhum. Então, todas estas. E eu queria só... Não tá na nossa lista, mas eu trouxe esse aqui muito especialmente porque a Orides Fontella é a escritora homenageada da Flip esse ano, Uhum. da Festa De Literária Paraty. de Paraty.
E é o segundo ano consecutivo que é poesia, né? O ano Uhum. passado foi o Paulo Leminski, esse ano a Orides Fontella. E a Orides foi uma pessoa incrível, assim, ela teve até Pega aí um pra pouco de mostrar pra nós. reconhecimento Aqui. enquanto viva, mas ela era professora e ela morreu, assim, na pobreza. Então, eu acho que esse reconhecimento é bonito, né? E vem ainda a tempo, e é uma obra que merece ser conhecida, porque esse livro é a obra completa dela. Que lindo, né? É maravilhoso. Uma O problema é que eu já poesia... quero vários aqui. Beth, o que a gente pode fazer? Alô, Beth. Alô, Melhorar Beth. vou aumentar Alô, o cupom Beth. Tino. Gente, eu queria pedir para vocês uma indicação de livro que mudou a vida de vocês, né? Que tenha além da mar. Mas que livro a gente tá chegando no final do nosso episódio, mas que livro que tocou muito vocês e vocês deixariam como uma indicação de leitura para os nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo e quem está nos ouvindo no Spotify, no Apple Podcast e agora no Deezer também. Eu teria 2 indicações, pensando nas curadorias dos nossos livros e que, pensando nisso que tu falaste, que mudaram a minha perspectiva, principalmente primeiro como pessoa, mas predominantemente como professora, como uma mulher branca, que o livro que vai ser desse ano, que é A Construção, da Andressa Marques, que fala da construção de Brasília e a construção das cotas no Brasil. Então, da importância da gente saber esse lugar que a gente tem de pessoas brancas, né? Então, esse livro me fez eu pensar muito primeiro enquanto pessoa, depois principalmente enquanto professora, que ele trata... A temática dele é a construção de Brasília e dentro da construção de Brasília, a construção das cotas, porque a Universidade de Brasília foi a primeira universidade no Brasil a adotar as cotas raciais. E o outro que a gente leu o ano passado, A Solitária, da Eliane Cruz, né? Uhum. Que trata também dessa temática, da importância que eu penso assim, se eu pudesse dar uma dica, aí eu tô dando esses 2 livros, né? Mas da importância de nós, pessoas brancas, lermos livros de pessoas... escritoras e escritores, tanto negros como negras, né, para a gente estar nessa luta combatendo, né, o racismo que é tão forte ainda no nosso país, na nossa sociedade. Então, da importância de a gente ter no nosso mundo, nas nossas leituras, escritoras, aí como aqui a gente está num clube e está lendo mulheres negras. Então, seriam esses 2 livros, da gente ter isso com a gente e poder levar esses livros a outras pessoas, principalmente brancas. Perfeito. E eu vou na mesma linha. Um dos que foi mais tocante, e eu continuei lendo a obra dela, é O Parque das Irmãs Magníficas, que agora foi retraduzido. Acho que saiu, o que está agora é As Malditas, que é da Camila Sosa Villada, que é uma mulher trans argentina, e que também no clube foi uma reunião incrível, assim, porque o que ela conta aqui vai, assim... em lugares que nós, mulheres brancas, héteros, a gente nunca tinha pensado nisso, né? E foi uma discussão muito potente. Escutar a Camila falando é uma coisa muito poderosa. E esse livro é tão forte que eu estou lendo ele desde 2023. Eu já participei de 4 clubes de leitura com ele. Mas aí tu procura o clube porque é ele que não, vai porque ser debatido. eu sou viciada em clube de leitura. Uhum. Então, eu participo de uns 5 ou 6. Daí, nos que eu participo, Ai, já quero. esse livro foi indicado, assim, 2023, 2024, aí a gente indicou 2025. Então, em lugares muito diferentes, tem um que tem muitos homens, muitos médicos levaram esse livro, escolheram esse livro. Então, é um livro que eu acho fundamental para quem pretende estar ligado na literatura e no que a literatura pode fazer, né? Transformar o mundo em que a gente vive. Perfeito. Flavinha, tua indicação de livro. Pois Eu sei que tu é uma leitora voraz. Eu sabia que ia chegar para mim essa pergunta. Então, esse livro que eu falei, que é O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possíveis, ser Possível, é do... Não vou me lembrar o nome dele.
Mas é um homem, tá? Não é. Mas é um livro muito bonito que fala dessa questão de que somos uno com o universo e que na questão o que vibra na folha vibra em mim. Então tem essa perspectiva assim de unicidade, né? De nós, assim, seres humanos com o universo inteiro. Então eu sou uma pessoa desse gosto dessas coisas, assim. Não é um livro não é um romance. E o outro que eu li esse ano, que eu acho que é importante, assim, que eu li, se chama Descolonizando Afetos, da Geni Nunes, que é uma indígena, né, que fala do nosso processo de colonização europeia e de como, né, aquilo que nos é natural, principalmente a partir das relações afetivas, faz parte dessa colonização, né, de uma desnaturalização de coisas que para nós fariam muito mais sentido, talvez, se a gente Ela não é uma tivesse. psicóloga indígena. É né? uma psicóloga É lindo esse indígena, é lindo, e ela tem o Felizes por Enquanto, que eu acho que é o nome do outro, que eu esse eu ainda não tenho. li. Mas o Descolonizando Afetos, ele é muito bonito, assim. Muito. Esse aí Muito dá bonito. vontade da gente fazer uma roda e conversar sobre ele, É. né? Que lindo. Eu queria indicar um livro de um homem também, Tá. porque a gente Ah. lê homens e a gente quer os homens na nossa roda. Então, É o isso, último eu vou livro que eu procurar o li de autor. um homem e ficou pra mim é Coração Sem Medo, do Itamar Vieira Júnior. Uhum. Bonito. Coração sem medo. E tu vai ter que dar uma dica. É, Eu vou dar uma dica. Eu não sou um leitor voraz como vocês, mas com base até no que tu disseste, é uma coisa que eu acredito e levanto a bandeira, que é de ser antirracista, principalmente, nessa sociedade que tu pode achar o que tu quiser, tu pode não gostar, mas quando fala de preto, branco, índio, eu acho que se tu não te manifesta, tu tá 100% conivente, sabendo da nossa história e sabendo do nosso momento de vida, né, socioeconômica. Então, um livro de uma mulher que eu indicaria é o Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é o pontapé inicial para tu deixar de ser um babaca. É que nem a gente escutou no episódio de Não produção seja um audiovisual babaca. de cinema. Não seja um babaca, né? Como não ser um O babaca. que tu diria? Não seja uma Não seja um babaca, mas esse é o livro que, quando eu li, eu vi assim, caralho, eu já ia dizer, olha, Pode falar. caraca, bicho, eu sou racista pra caralho e não é porque eu quero. É totalmente estrutural. E aí, quando tu começa a entender ter essa percepção, tu começa a ver que, tipo, bom, a partir de agora, cabe a mim fazer a mudança de não reproduzir isso para quem tá na minha volta e pro meu filho, pra minha filha, né? Isso eu tinha lido antes de ter o Caetano e isso é uma coisa que, tipo, bom, isso é parte daí, né? Então, esse é o livro que eu indicaria. E o autor é Charles Eisenstein. Do Mundo Mais Bonito que o Nosso Coração Sabe Ser Possível. Então, um clube de leitura de ler mulheres toda quinta-feira, última quinta-feira de cada mês. Já vimos todas as indicações, vimos capas aqui e uma breve descrição, né? A gente dos livros. sempre faz um lembrete no Instagram. A Biblioteca Outro Porto também nos ajuda, né, na divulgação. Então, todo início do mês a gente lembra qual é o livro que vai ser no fim do mês. Tem os lembretezinhos, assim, que vão pipocando, né? Que sucesso. E é isso, e dá tempo, então, Dá de tempo. participar Dá. de março, que é dia 28. 26. 26 de março. A gente tem Às parceria 18 com a horas. Vanguarda, desconto. A Vanguarda também encomendou agora os livros. E não deu tempo de ler o livro, serão só um bem-vindos. pedaço. Deixa eu Serão ver o livro de bem-vindos. março agora, só pra gente mostrar aqui. E vocês têm um cupom também? Tem. Qual é o cupom? Ler Mulheres. Ler Mulheres. Então, se eu não posso ser quem eu sou, usando o cupom Ler Mulheres ou Tino, na compra no site da Livraria Vanguarda, vocês ganham 10% com o cupom Tino. E quantos por cento? 10%. 10%, ó. 10%. E aí vocês já têm o livro para... Se não deu tempo de ler, não tem problema. Vai lá igual, que eu tenho certeza que vai abrir horizontes e a gente vai tentar Ainda mais com a autora presente, Sim, gente. exato. É uma Conversa com a autora. oportunidade E a gente incrível. tem Leila também- de Souza Teixeira. A gente tem escritoras no nosso clube, né? Uhum. Escritoras que são leitoras. Então,
a conversa delas com as escritoras é muito legal da gente assistir, né? Porque tem ali as dúvidas, as angústias de quem está escrevendo. Então, uma conversa sempre muito rica. Não precisa inscrição, é gratuito, é só chegar. E essa é uma dúvida que eu tenho. E se bombar super, cabe todo mundo? Sim, o espaço da Outro Porto é um espaço amplo que dá 100 pessoas ou mais. Ah, maravilha. Então e vamos lotar. como o nosso viés, meu e da Bia, pensar literatura sem amarras, sem cobranças, com liberdade, e com abraço, como ela tem que ser. Então, assim, ó, sentiu de ir, vai ser super bem-vindo. Não deu para ir em março, a gente te espera em abril. Tem cadeira, tem banco, tem almofada. A gente, lugar vai ter. A gente arruma. Maravilha. Gente, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui conosco compartilhando esse projeto lindo, sucesso total. Tenho certeza que vai impactar muitas pessoas, né? E só agradecer vocês pela simpatia e pelas dicas, pela partilha. A gente que agradece, a gente se sentiu muito acolhidas muito aqui, demais. se sentimos à vontade, porque a gente não é dessa questão de microfone. Então, vocês fizeram que a gente tivesse aqui uma conversa. Foi muito bom, a gente que agradece. Que bom. Obrigada. Obrigadão, gente. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas região. E até a próxima com muito mais TinoCast, ó. E compra o livro, ó. Aqui, ó. Beijo.